Paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. A partir do versículo 1 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: Foi isto o que o Senhor quis dizer quando disse: Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Amém? Tomai o vosso assento. Espero que os irmãos tenham prestado atenção na leitura. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema fogo, santidade e culto. Nós lemos aqui no livro de Levítico, que significa sobre os levitas, que é um dos significados desse livro, ou concernente o ministério levítico, que eram homens da tribo de Levi, que serviam na casa de Deus. E no capítulo 10, nós enxergamos que dois sacerdotes não cumpriram as instruções de Deus para o modo como deviam se comportar, enquanto estavam oferecendo o culto, a oferta ao Senhor, com um material chamado incenso, uma espécie de pó, que colocado sobre brasas em cima de um incensário e balançado, esse pó jogado sobre as brasas em cima do incensário gerava uma fumaça cheirosa no ambiente, um cheiro agradável. Fazia parte do ritual no momento de oração. Certa feita, Davi disse: Suba perante ao Senhor a minha oração como o incenso. O anjo do Senhor, o anjo Gabriel, apareceu a Zacarias quando ele estava como sacerdote no santuário para oferecer incenso, ou seja, era o momento de sua oração. A Apocalipse 4 e 5 mostram muita ação de Deus no céu e sobre a terra. E o texto diz, no capítulo 5, que João viu taças cheias de incensos, que são as orações dos santos. Capítulo 4 de Apocalipse e 5 mostram a ação de Deus através das orações dos santos
através das orações dos santos, e as orações são chamadas de incenso. Apocalipse 8 diz que as orações dos santos são misturadas com incenso no altar celestial e depois são devolvidas à terra como trovões, indicando que Deus responde às orações dos seus santos. A tradição judaica afirma que Deus não simplesmente escuta as nossas orações, mas como elas são apresentadas a Deus como incenso, é como se Deus cheirasse as nossas orações, ou seja, Deus recebe as nossas orações como algo prazeroso diante dele. Assim como o sacerdote orava, oferecendo incenso que perfumava o ambiente, Deus recebe as orações de seu povo como algo agradável. E esse algo agradável, que são as nossas orações, é admitido para dentro do próprio Deus. As instruções haviam sido dadas para que os sacerdotes não tirassem brasas de outro ambiente, senão do próprio altar de Deus. As instruções foram dadas como que o incenso deveria ser preparado para esse momento especial de culto. Nadab e Abiú nos faz reconhecer que dois jovens, filhos de Arão, tiveram não simplesmente o tempo de vida encurtado, mas também o tempo ministerial encurtado, porque não deram ouvido às instruções de Deus para o culto e para o ofício sacerdotal. Nós somos, como Pedro afirmou na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, carta de Pedro, que o sacerdócio real de Deus na terra hoje somos nós, a igreja. Se nós somos o sacerdócio real, ou seja, sacerdotes que representam um reino, e esse texto é sobre dois sacerdotes, logo, há instruções nesse texto sacerdotal para a nossa vida de culto ao Senhor. Os incidentes na inauguração do sacerdócio araônico nos revelam como Deus abomina um ministério arrogante, um culto que não se submete às suas instruções para funcionar. Nossa geração é a geração da independência, e até para cultuar a Deus, nós estamos cultuando de modo independente. Cada um faz conforme lhe agrada. Eu posso cantar o que eu quiser. Eu posso no púlpito falar do jeito que eu quiser. Eu posso me comportar e estar no culto entre os irmãos do jeito que eu me senti bem e do jeito que eu me senti melhor. Isso é pecado. E eu vou provar para vocês que isso causa a ira de Deus, não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, que é a parte do amor dos crentes Nutelas e ursinhos carinhosos, que anulam da Bíblia os textos de juízo divino, inferno e pecado. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que o versículo 1 diz: fizeram o que Deus não lhes havia ordenado. Ou seja, vieram ministrar, servir perante o Senhor, sem seguir as instruções divinas dadas pelo próprio Moisés, que era diretamente com quem Deus falava, dando as instruções para que o culto funcionasse. Se Deus deu a instrução a Moisés
e eles entram no santuário para servir sem obedecer às instruções dadas a Moisés, agiram no culto sem se submeter à palavra da autoridade de alguém que tinha mais experiência com Deus do que eles. Pois Moisés, desde o Êxodo e todo o Pentateuco, é por ele escrito. Nadab e Abiú já tinham tido uma só experiência. Se você ler o Êxodo, que é o livro da máxima manifestação de Deus do Antigo Testamento, vocês verão como que Moisés era um homem de tantas experiências com Deus. Esses dois terão a segunda experiência agora. A primeira eu vou deixar para o final. A segunda é quando eles morrem. Ou seja, deveriam se submeter à instrução dada por Deus a Moisés para que cultuassem, mas preferiram servir do mesmo, ou seja, do jeito que quiseram, melhor dizendo, sem se submeter à autoridade pela palavra de Deus dada a Moisés. Eu tenho saudade de quando eu queria dormir no culto e minha mãe me colocava para sentar. Eu tenho saudades quando eu queria ficar indo toda hora para o lado de fora, beber água, banheiro, brincar, correr, a minha mãe me dava uns beliscões nas costelas. Sim, tempo esse que não tinha essa nutelice da nossa geração, mas que os filhos eram ensinados que na casa de Deus estavam. E ali era um ambiente onde o pastor está pregando, presta atenção. A irmã está cantando, presta atenção. A equipe de louvor está louvando, você está no culto, daqui a pouco você brinca. Só que esse estilo de autoridade está a cada dia se acabando. É realidade, mas não é novidade. Está aqui nas escrituras. O pai era sacerdote, o tio era um homem de muita experiência com Deus e vivia o ministério sacerdotal, que é Moisés, mas eles preferem estar diante de Deus de qualquer modo. Perceba que eles têm disposição, eles vieram ao culto. Perceba que eles têm elementos para o culto, tem incensário, tem brasa e tem incenso. Tem gente que tem os elementos certos para o culto, tem seus instrumentos, tem sua voz, tem sua disposição, tem até jeito de fazer as coisas. Só que os elementos para o culto, a disposição no culto e a presença no culto, fora da palavra, e não vir ao culto, é a mesma coisa. Vir para ocupar um espaço, aparecer numa câmera, mostrar para o pastor que veio, ou dar satisfação aos pais que de fato estava na sede, que de fato estava no culto, é hipocrisia. Está aqui diante de Deus, sem querer cumprir os requisitos divinos para um culto, melhor seria que não tivesse, pois Deus cobraria menos de nós. Agora, já que estamos em um momento, no interlúdio místico de 2 horas, 2h30, no máximo, se dizendo adoradores, por que não estarmos como de fato deveriam estar os adoradores? Então, a palavra foi dada através de Moisés, foram ordenados para tal missão, apresentar-se diante de Deus, balançando o incensário com a brasinha lá e o incenso fluindo, fazia parte da adoração, mas o fogo, deveria vir do altar ungido de Levítico 9:24, deveria vir de uma fonte divina, do altar que Deus havia reservado e dito: desse altar vocês vão acender a brasa do incensário. Mas a Bíblia diz que foi fogo estranho. Por quê? Porque a origem era estranha. De onde estão tirando os estilos cultuais? De onde estamos tirando os métodos para nos apresentarmos diante de Deus? Onde estamos aprendendo algumas práticas e trazendo para dentro da igreja, para esses momentos que deveriam ser simples de adoração ao Senhor?
Algumas igrejas já transformam o ambiente de culto em um ambiente de ponto de encontro. Um cafezinho apenas. Eu não digo que o pós-culto nós possamos brincar, correr, sorrir, fazer algumas coisas que não vão além dos princípios cristãos. Mas durante o culto, se anula a pregação da palavra e coloca-se um filme conservador. Não tem pregação da palavra, se coloca um filme. A igreja casa, faz open bar, vem dançar novinha, e isso é o nome do culto. De onde estão vindo essas brasas? Tem vida, tem disposição, tem elementos, mas não está vindo do altar de Deus. E aquilo que não vem de Deus não volta para Deus, porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. É só assim que o culto funciona. Salmo 22, 25. A inspiração do meu louvor vem do Senhor. Eu sou de um tempo, porque eu confesso que eu sou assembleanossauro, que a gente orava pedindo uma palavra. Domingo eu preguei nos Gideões Missionários. E disseram, você ensaia a mensagem o ano inteiro para pregar aqui? Eu disse, não, eu oro antes de pregar aqui. Eu digo, Deus me dá uma palavra. E conversei com o Tiago, toda vez que eu vou para os Gideões, eu vou com 2 mensagens. É uma guerra. E Deus vai confirmando, o coração vai queimando, o coração vai ardendo. Só que sobem na tribuna e mentem. Dizem que Deus está mandando falar, sem Deus está mandando falar. Dizem que estão vendo, sem estar vendo nada. E não é só pregador e falso profeta que mente. A gente mente nos hinos também. Tem anjo aqui, tem 2 anjos ali. Ó, Miguel voando e não está vendo nada, é mentira. Deus mandou eu te dizer que sua vitória vai chegar hoje. E o irmão volta derrotado para casa do mesmo jeito que entrou. Parem de mentir no culto. Eu estava orando essa tarde e Deus me disse, mentira, você estava lendo um livro e do livro fluiu aquela frase, aquela palavra. Você leu um comentário bíblico, você leu uma revista. Se foi Deus que falou, fale. Mas a igreja sabe quando a verdade está sendo dita. A questão, irmão, é que quando a gente espiritualiza demais as coisas, deve ser porque no natural a gente mente demais. Se naturalmente somos mentirosos, aí vamos ter que espiritualizar tudo. E eu costumo dizer que a mentira sempre será enfeitada para gerar impacto. Só a verdade, quanto mais simples, será impactante. Eles tinham vida, eles tinham elementos, mas se apresentaram diante de Deus com uma brasa tirada de um local que não fazia parte do tabernáculo. Se não é de culto, se não é para a glória de Deus, não enchamos o culto dessas coisas. Quanto mais simples o culto e objetivo o culto for, mais a igreja é edificada e Deus é glorificado, pois só Ele brilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Os primeiros versículos deixam claro que tinha fogo. Se tinha fogo, tem calor, tem luz, tem performance, tem ritual. Só não tinha obediência. Não teve reverência. Quando eles morrem, Arão vem desesperado para Moisés. Aí Moisés olha e diz, era isso que Deus queria dizer. Quando forem se apresentar perante de mim, respeitem a minha santidade. Está aí no versículo 3. Moisés está usando a morte como aplicação de uma mensagem. Eles morreram por uma verdade só, Arão. Eu sei que você é pai, mas a palavra de Deus está acima do sentimento. Morreram porque não respeitaram a santidade do culto a Deus. Então a gente tem ritual, irmão. A gente que é assembleano, como toda a igreja tem.
Ah, eu vou sair da Assembleia de Deus porque eu não aguento esse sistema. Toda igreja tem seu sistema. Então, você fica mudando de igreja por causa de sistema, tu vai criar seu próprio sistema. Então, daqui a pouco, quem não presta é tu, e não é o culto. É tu que não presta. Aí, todos têm seu sistema. E nós temos os nossos rituais. Começou o culto. Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. A irmã, entrega pastor, o pastor. Mais um, é tudo ritual. E canta outro. Plena paz e santo gozo. Vamos ouvir, irmão, com a leitura da palavra. A irmã faz a leitura da palavra. Aí vem a oferta, aí vem a apresentação, aí vem a equipe de louvor, e vem a palavra, apelo, bênção apostólica. Tchau, é ritual. Quantas vezes nós cumprimos o ritual, mas não adoramos, não cultuamos, não atraímos Deus, não agradecemos a Deus, não lembramos de quão pecadores somos e como a graça nos alcançou, nos libertou e nos salvou. Se o pregador não pedir, tem crente que não dá glória no culto, irmão. Se a gente não disser, bata a palma para Jesus, tem gente que não bate. O que é que tu está fazendo aqui? Tinha fogo lá, sim ou não? Tinha. Se tem fogo, tem luz, sim ou não? Teve performance, ó. Os dois com roupa de sacerdote, balançando o incensário. Teve performance ou não teve? Teve. Tudo bonitinho, seguindo o ritual, só não teve obediência às instruções. Está cheio de igreja por aí que tem muito fogo, irmão. Eu estou na introdução, os crentes estão assim, ó. E eu tenho que falar, dá uma segurada, que eu estou na introdução. Eu fiz a primeira aplicação, o batera já se empolga. Eu digo, dá uma segurada, irmão. Calma aí, deixa o povo entender. Tem muito fogo, tem muito calor, tem muita energia, só não tem instrução. Na caminhada ao Moriá teve fogo e teve instrução. Pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Aí o pai deu uma instrução, Deus proverá para si o cordeiro. Na sarça ardente em Êxodo 3, teve fogo, a sarça ardia, mas não ardia tanto que chamou a atenção de Moisés. Só que quando ele chegou perto do fogo, que até o chão estava quente, teve a instrução: sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, sou Deus de teu pai. Levanta, vai ao Egito, arranca meu povo de lá. Eu sou o que sou e eu vou tirar meu povo de lá com mão poderosa. Eu vou falar na sua boca. Teve fogo, mas teve instrução. Fala, gente, instrução, meu Deus do céu. E na inauguração do templo de Salomão, a Bíblia Sagrada diz, segundo Crônicas capítulo 7, que acabando Salomão de orar, desceu o que do céu? Fogo! Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. Mas quando você chega, segundo Crônicas capítulo 7, a partir do versículo 12, tem instrução, tem pregação. Precisamos lembrar de Atos 2. As línguas vieram como fogo sobre a cabeça de cada um deles, gerando um avivamento mental. E quando Pedro, que recebeu o batismo com a imagem de línguas como que de fogo sobre a cabeça dele, aí o povo que estava de fora pensou que eles só tinham fogo, mas não tinha instrução. Olha lá, tudo bêbado, tudo bêbado. Pedrão se levantou e disse, bêbado não, vou instruir vocês. O que está acontecendo aqui não é que está todo mundo embriagado, é a profecia de Joel que está se cumprindo. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aleluia. Fogo é instrução. E o texto que diz para a gente não apagar o fogo do Espírito? 1 Tessalonicenses 5,19. Falou para a gente analisar tudo, reter o que é bom e não desprezar a profecia. O texto do fogo instruindo.
eu vi um professor de homilética, analisou a minha mensagem nos Gideões, aí um irmão colocou um jornal lá. Pastor Eliseu estuda muito, é muito inteligente, mas o que falta nele é a revelação e o mistério. Rapaz, ou seja, explicar a Bíblia não serve, eu tenho que falar a velocidade que a arca de Noé andava. Eu tenho que falar o peso do madeiro que Jesus levou na cruz, o tamanho do espinho que entrou na cabeça. Eu tenho que falar se Paulo era careca, baixinho, barrigudo, mancava de uma perna e cego de um olho. Porque me falta o mistério. Se eu sou pregador para expor o texto, o cara quer que eu suba no púlpito para tornar em mistério aquilo que já foi revelado. Aí eu estresso, vocês dizem que eu sou polêmico. Então, primeiro nós temos o fogo sem a instrução. Segundo e último lugar, nós temos o fogo da santidade. A Bíblia diz, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocou o incenso, puseram fogo e apresentaram a Deus, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, por isso ele não aceitou. De repente, ou seja, quando menos esperavam, saiu fogo de diante do altar do Senhor, saiu fogo que atravessa o véu e ali os matou, ali no lugar do culto, matou. Já que eles trazem um fogo que Deus não aceita, Deus envia um fogo que eles não suportam. É fogo contra fogo. É como se Deus dissesse: vocês agem do jeito de vocês, então eu vou agir do meu. Já que vocês acham que tem controle sobre o culto, eu provo que tenho controle sobre a vida de vocês. Deus matou Nadab e Abiú pelo fogo santo. Por quê? Porque eles não se comportaram de tal modo que evidenciasse a santidade de Deus. É isso que Moisés está dizendo. No versículo 3: os que chegam perto de mim devem honrar a minha santidade, dar valor à minha santidade. Aí a conclusão, se puder projetar o versículo 3: e o meu povo, Deus está falando sobre duas classes de pessoas. Aqui, essa versão está melhor que a minha, eu estou usando a versão do meu pai, que é mais atualizada. E disse Moisés a Arão, Arão está vendo os dois filhos mortos, e Moisés diz: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Essa expressão significa: eu os matei para que o povo me veja como santo. Segundo, e serei glorificado diante do meu povo, diante de todo o povo. Esse ser glorificado aqui, não é que o povo vai ficar: glória a Deus, mata mesmo, aleluia. Não, ser glorificado aqui é ser honrado, respeitado, temido. Se Deus não matasse Nadab e Abiú, o povo ia dizer: a gente pode adorar de qualquer jeito, Deus não faz nada não. A gente pode adorar de qualquer jeito, não acontece nada não. É Moisés que está querendo ser durão, é Moisés que quer ser porteiro do céu, é Moisés que quer ser mais santo que todo mundo. É mentira, não acontece nada não, Deus é amor, nada a ver. Aí Deus mata os dois na inauguração do culto, para que os que estivessem de fora dissessem: não brinca de culto não. Aleluia, não brinca de adorar a Deus não. Não vá ao culto sem preparar seu coração. Não chega no culto sem se humilhar diante do eterno, poderoso e soberano. E isso é ser glorificado. A severidade do castigo mostra a seriedade do culto. E o escritor aos Hebreus, do capítulo 10, versículo 31, diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu estou em Hebreus, Novo Testamento, no amor. A santidade de Deus se altera? Diga não. Vou perguntar: a santidade de Deus se altera? Ela dilui com o tempo? Ele mudou? Se ele não mudou, ele merece a mesma honra, a mesma reverência.
Existem cultos que no final dele não deveríamos estar pedindo bênção, mas perdão pelo modo que nos comportamos durante o culto. Deus não é mais santo num dia, para naquele dia exigir honra ao seu nome, e no outro dia ser menos santo, para deixar que façam o que quiserem com o nome dEle. Ele é o mesmo santo ontem, hoje e eternamente. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Atos capítulo 5. Se aqui no início do culto do Antigo Testamento, dentro de um ambiente, Deus matou, no início do culto no Novo Testamento, dentro de um ambiente, Deus também matou. Se aqui Deus matou dois irmãos que preferiram viver na comunhão entre si do que na comunhão com Deus, em Atos capítulo 5, Deus matou um casal que preferiram viver na mentira da comunhão entre si do que em comunhão com Deus. Preferiram a comunhão um com o outro do que a comunhão com Deus. Mano, a gente está combinado, tá bom? Tá bom, maninho, é nóis. E lá em Atos capítulo 5, o casal, a gente está combinado, então vamos fazer como nós falamos. Quando todos deveriam ter dito, vamos fazer como Deus disse, como deve ser feito. E Deus matou Ananias e Safira no capítulo 5, na dispensação da graça. E no texto da ceia, quem me ouve diz amém. No texto da ceia, 1 aos Coríntios 11, Paulo diz que por não discernir o corpo de Cristo e estarem ceando com soberba no coração, sem respeitarem a humildade do Evangelho, haviam muitos mortos e doentes, ou seja, quase morrendo. Se a santidade de Deus não se dilui, ela deve ser respeitada no culto ao Senhor. Então não há ninguém tão santo, tão limpo, tão honesto, que possa ignorar, se dar ao luxo de abrir mão da santidade divina, de reverenciar o culto ao Senhor. E para encerrar, meus irmãos, tomemos cuidado. Por quê, pastor? Primeiro, privilégios espirituais não te isenta da ira de Deus. Nadab e Abiú eram sacerdotes e Deus matou. Posição eclesiástica não nos isenta da ira de Deus. Na hierarquia, eles estavam abaixo só de Moisés e Arão. Nadab e Abiú, mas foram atingidos pela ira de Deus. Terceiro, experiências com Deus não anulam a sua responsabilidade de reverenciá-lo no culto ou na vida, porque a sua vida é um culto. Eles tinham experiências com Deus. Eu disse que ia falar no final. Projeta para mim, por gentileza, Êxodo 24, 10 e 11. Aleluia. Êxodo 24, olhe isso, gente, presta atenção na leitura, por favor. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, comeram e beberam. Põe o 9, por favor. 9. Aqui, ó. Subiram Moisés, Arão, mais quem? Nadab e Abiú. Fala, Nadab e Abiú. Fala. Isso. Aí subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E o que aconteceu? Qual foi a experiência? Está no 10 agora, perdão, que eu pedi o 10 primeiro. Eles viram Deus de Israel. Próximo versículo. E Deus não estendeu a mão sobre eles aqui, quer dizer que Deus não os matou, porque estar diante da santidade de Deus é morte na certa. Viram a Deus, termina aí. Comeram e beberam, cearam na presença de Deus. Eu te pergunto, irmão, essa experiência é forte ou fraca?
O fato de você ter tido grandes experiências com Deus não te isenta da responsabilidade de reverenciar a Deus no seu culto ao Senhor. Ao contrário, sua responsabilidade é aumentada. A quem muito é dado, muito é cobrado. Experiência com Deus edifica a fé, mas não evidencia a fé. O que evidencia a sua fé é obediência às instruções de Deus para uma vida de culto, não apenas para alguns momentos de culto. Uma outra característica valiosa que eles tinham é que eles eram filhos de servos de Deus. E ser filho de crente não te torna crente. Eles eram filhos de sacerdote, sobrinho de Moisés, o libertador, o homem que falava com Deus face a face, e morreram. Porque é a graça de Deus que nos livra, que aplaca a sua ira. Não são nossas experiências, não são nossas posições, não são nossos privilégios. Não é a oração de papai, a oração de mamãe. Só Cristo anula o efeito da ira de Deus contra nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É o Filho que torna o Pai propício a nós, justificando-nos e nos tornando semelhante a Ele pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. O sacerdócio de Arão não protegeu Nadab e Abiú, mas o sacerdócio de Cristo protege a sua igreja. O sacerdócio de Cristo nos permite, apesar das fraquezas, ainda pedimos perdão e aprendermos a cultuar de modo justo, santo e reverente. Quem pode dar glória a Deus pela nova dispensação, pela graça que nos alcança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus matou Nadab e Abiú para que a nação de Israel o reverenciasse. Mas você, irmã, você, irmão, foi tão alcançado pela graça que agora Deus não matou filho de outros, Deus matou o próprio Filho, para que temamos a Ele, para que agradeçamos a Ele, para que digamos, por amor à sua santidade, Ele foi capaz de matar o próprio Filho em meu lugar. Ele merece o meu temor, Ele merece a minha reverência, Ele merece a minha adoração. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Quem agradece a Cristo pela sua obra, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário? Amém.